Eu sou Levi Costa e vou falar o seguinte assunto. Um ministro é um servo. No meio religioso, principalmente, se fala muito em ministério e em ministro. São pessoas, especialmente líderes, ditas porta-vozes do divino, com uma suposta autoridade espiritual. Assim eram os hipócritas fariseus, a elite da religião judaica nos dias de Jesus. O Cristo foi brando e cordial com as prostitutas, publicanos e com os samaritanos. Mas com os fariseus ele foi duro e implacável, conforme os escritos dos evangelhos. Pois quando se dirigia a estes, ele os qualificava como sepulcros caiados, 2 vezes filhos do inferno, ou como os qualificou João Batista, de raça de víboras. Portanto, o hipócrita religioso deve ser resistido e censurado. E aquele que é contrário a isso se assemelha aos hipócritas, pois aceita os escritos do apóstolo Paulo como inspirados, sendo que o próprio Paulo disse ter resistido na cara à religiosidade hipócrita de Pedro, e que fez isso na presença de todos, conforme o próprio Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, do verso 11 ao verso 14. Mas o que seria mesmo um ministério? Esse termo vem do grego diaconia, que quer dizer serviço. Logo, ministro, que do grego é diáconon, é aquele que exerce um ministério, ou seja, um serviço, não necessariamente religioso, tido por sagrado. Mas a pretensão das pessoas vê um ministério como uma graduação, um status pessoal. Por isso, arrogam presunçosamente que são ministros, pura vaidade, porque na prática mesmo não são servos, não servem a ninguém, a não ser a seus próprios interesses. Não tem nada pior que um religioso hipócrita, que é aquele que exige dos outros aquilo que ele mesmo não é e aquilo que ele mesmo não faz. Lembro aqui de um ditado popular muito certo, com o qual eu concordo plenamente, que diz, abre aspas, aquele que não vive para servir, não serve para viver, fecha aspas. Porém, existe aquele tipo de pessoa que pode ser chamada de ativista institucional. Isso fica claro mediante a participação, o envolvimento, a fala e a atuação nas atividades da instituição, principalmente se essa pessoa estiver à frente de uma atividade de liderança. Ela apresenta estatísticas e números, aos quais atribui os resultados aos seus próprios esforços, destacando, por fim, tudo aquilo que ela fez, faz e fará. Isso não passa de conversa quando se trata apenas de ativismo, que busca aprovação e reconhecimento por interesse em algum tipo de recompensa. Tal atitude provém de um coração soberbo, que se orgulha em se achar o melhor de todos. Pura arrogância. E o arrogante tem 2 atitudes de vida, a saber, colocar-se acima dos outros ou colocar os outros iguais a si, mas jamais colocar-se menos que alguém. Pessoalmente, eu tenho procurado ser quem de fato eu sou como pessoa, como ser humano. As minhas ações e atuações na vida não acontecem por força de uma obrigação, um ministério, ou apenas como cumprimento de um ofício. Portanto, a vida é o meu verdadeiro ofício, um ofício de vida, pois este não se limita a uma instituição jurídica, como uma denominação religiosa, por exemplo. Pois eu procuro cumprir com esse ofício a todo instante e a qualquer momento da minha vida. Um ministro é um servo. Portanto, eu pergunto, você é um ministro? Em caso afirmativo, então, seja um servo, sirva, pois quanto maior for o cargo ocupado, maior deve ser o serviço prestado. Eu tomo aqui o exemplo do Cristo, que disse, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Como podemos ver, o Cristo se colocava como um servo, um diácono, no exercício do seu ministério, diaconia. Isso ele praticava sem palco, sem holofotes, sem palanques, nem púlpito.
Ele ia aos vales, aos montes, aos rios ou pelas estradas, ou seja, na vida diária dos necessitados que ele encontrava e dos que lhe procuravam. Ele simplesmente os servia. Lembrando que o verdadeiro servo tem como principal qualidade uma verdadeira humildade, ou seja, humildade em servir e não em ser visto. É isso. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal.